Ora, outro ponto fundamental é que se criminalize a desobediência à norma constitucional. Porque todo mundo desobedece, tanto é que você tem verdade, segurança, habeas corpus. São as autoridades que não obedecem à Constituição. Agora, se você, num artigo da Constituição, criminalizar a desobediência à norma constitucional, ninguém vai querer brincar com perda de cargo, processo crime, cadeia. Então, o principal interesse daquele que ocupa o cargo público vai ser obedecer à norma constitucional. Né? Nós tivemos um presidente aí, o Eurico Gaspar Dutra, Sim. perguntava alguma coisa para ele, ele respondia com outra pergunta. Está escrito no livrinho? Ou seja, se não está escrito no livro, não pode ser feito. Não é constitucional. Tá certo? Na Agora, a nossa Constituição, resposta. apesar de boa, por exemplo, ela garante, o poder não, ela garante os direitos essenciais da pessoa, né? Correto. Os direitos pessoais, individuais. Ela estabelece a divisão de poder. Né? Tem um artigo que eu acho fabuloso, que é o artigo 37, que é o princípio da legalidade. Né? Todo aquele que não obedecer à legalidade não pode exercer cargo público. É justo. Isso obriga tanto as instituições em geral como os agentes públicos. Correto. É o princípio da legalidade, da moralidade, da razoabilidade, né? da publicidade, da impessoalidade. Então, o que nós estamos vendo em Brasília, esse espetáculo de julgar esse e aquele por nada, eles estão esquecendo-se do artigo 37, que é a moralidade e impessoalidade. Né? Eles estão personalizando o interesse deles na Constituição. Estou impetrando a vontade própria. Não, imprimindo a vontade na coisa pública. Passando por cima, né, doutor? Isso ignorando totalmente. É inconstitucional, imoral, não é razoável, é ilegal. Então, tudo isso é uma ilegalidade. Não é? É por isso que, às vezes, o juiz dá voz de prisão para o advogado em audiência, o advogado dá voz de prisão ao juiz por abuso de autoridade. De poder. O que nós estamos vendo aqui é abuso de autoridade, que é ato típico da lei penal. Não é? Tudo isso que a gente vê nos jornais é ato típico. Esse povo que foi preso dia 8 de janeiro, em primeiro lugar, a acusação ela é nebulosa, porque fala em golpe de Estado. Quem comandou esse golpe de Estado? Qual é a tropa para aplicar um golpe de Estado? Porque sem o poder efetivo, veja, pode falar que é poder judiciário, caneta tem tinta. Quem tem fuzil é que manda. No mundo inteiro, a suposta democracia é mera concessão do poder armado. Ponto. Tanto é que você vê, você ganha uma reintegração de posse, o judiciário oficia o governador para cumprir a ordem judicial. Se o governador não cumpre a ordem judicial, ela não é cumprida, porque não tem meios para cumprir. Então você vê aquele tango argentino do judiciário com os governadores, um apaziguando o outro, e no fim, quem é prejudicado é o cidadão. Né? Então, o poder armado é que é concedente, né? Da liberdade, da individualidade e do regime. Então, as Forças Armadas, em toda a história de um país, elas são responsáveis pelo regime político vigente. Então, nesse momento, tem coisa errada? Tem. Quem é responsável? O garante. Quem é o garante? Está no artigo 142. Sim. Né? O presidente, tanto é que você veja o seguinte, o presidente da República, no artigo 84 da Constituição, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. No artigo 142, que trata do emprego, ele passa a ser só chefe. Por quê? Porque ele não tem cultura militar para o emprego de tropa. Não tem. Olha só. Isso aí é uma nuance importante. Interessante, né? Hein? Então, o 142, ele é voltado
para as emergências da pátria. Não é? E ele é dividido em duas partes. Tem a primeira parte, que é a defesa da pátria. E a segunda parte, que é a defesa da ordem pública. Todavia, a defesa da ordem pública é direito e dever de todos. Está do indivíduo, cidadão, né? Começa na hierarquia. Pois bem, o artigo 142, na sua segunda parte, trata da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas também tratam da lei e da ordem, Correto. da garantia. Todavia, ela precisa, nesse caso, de convocação, porque existe a competência originária, que é do governador do Estado. Então, seria uma sobreposição de poderes. É por isso que a Força Armada, na defesa da lei e da ordem, precisa ser convocada por um dos chefes dos poderes. Agora, na defesa da pátria, ninguém precisa ser convocado. Nem eu, nem você, nem ninguém. Por quê? Porque a defesa da pátria é dever de todo brasileiro e ele não precisa de ordem para defender a pátria. Você vai passando uma tropa inimiga, ele tem meios, ele enfrenta, não vai aguardar a ordem de ninguém. Chegar o exército, qualquer outro. Negativo. O cidadão é a primeira e última rácio na defesa da pátria. Então, quando falam... E tem muita gente que não sabe disso, né, doutor? Não sabe. Muita gente. Infelizmente, Importante. Informação importante. Enciclopédia, esse é homem por isso aqui- que nós estamos aqui, né? Já estão